Hey ho, nobody at home. Meat, no drink, no money have I known. Yet I will be happy, yet I will be happy. Hey ho, nobody at home. Olá, meu nome é Alberto Javis, eu sou um ator cultural e um contador de histórias. E trago agora para vocês mais alguma coisa do Alberto Javis. Mais alguma coisa é uma atividade que faz parte de uma ação criada por mim chamada Alguma Coisa do... Tem que falar de novo. Mais alguma coisa é uma atividade que prevê o estímulo de criatividade e de imaginação através de uma contação de histórias e de uma proposta de exercício de expressões criativas, sendo na área de escrita criativa ou contação de histórias ou de expressões gráficas das artes plásticas. E aí, posso contar contigo para mais essa? As histórias que eu vou contar para vocês em mais alguma coisa têm um fator em comum que é bem peculiar. Mesmo criando essas histórias em diversos momentos da minha vida, um fator encontrou-se em comum em todas essas histórias, que é a presença de um mago. Não sei por que ele foi passear por essas histórias, mas ele fez-se presente nas três, em momentos diversos de criação da minha parte, e ele provocava as personagens descritas nas histórias de uma maneira bem direta e bem funcional. Ele faz parte presente de todas as histórias. E a primeira história que eu vou trazer para vocês, na verdade, foi a segunda a ser escrita. Ela se chama Ciebela. Ciebela é uma bela jovem dessas que não se deixa levar, sabe? E sem avisar ninguém, saiu de casa, de onde pouco aprendeu, de onde nunca tinha saído, de onde apenas vê as coisas que acontecem. Com aquela animação típica da juventude, saiu sem olhar para trás e foi para uma direção onde lhe falavam para ela nunca ir. Mesmo receosa, ela se foi para se sentir livre. Dentro da floresta fechada, ela encontrou um mago muito bonito, em belas vestes muito elegantes. Encantou-se por ele, e acreditando que também podia ser assim tão elegante quanto. Ela segue acompanhada por ele, embrenhando-se pela floresta, vencendo o caminho, o cansaço, o medo que anteriormente ela sentiu, sendo vencida pelo orgulho ou pelo júbilo de estar perto de alguém tão belo e de alguém tão visivelmente poderoso. Disse Ciebela para aquele mago que ela queria ser mais bonita e suplicou para sempre ser assim moça, jovem, jovial e ter uma pele de louça, assim daquelas irretocáveis. O mago, que não é bobo nem nada, assim fez acontecer. E agora Ciebela se tornou bela para sempre, como uma estátua, uma bela estátua, criada pelo feitiço do mágico, agora pousando em um belo jardim, de onde nunca mais vai saber de nada, de onde nunca mais vai falar nada. Pelo seu próprio orgulho, Ciebela assim se fez levar. Em todas essas histórias que eu criei, coincidentemente, tem um fator que eu queria colocar, que era a de você precisar entender bem o ambiente para o qual você quer realizar uma mudança antes de fazê-la. Porque se você não entender bem desse ambiente, coisas ruins podem acontecer com você. Como deu para ver no decorrer da minha contação da história Ciebela, você deve ter visto em alguma parte aqui no vídeo algum texto escrito com uma linguagem diferenciada. Na verdade, é uma linguagem inspirada no português clássico, no português arcaico, português antigo. E eu tinha vontade de escrever essa história nesse português para dar uma ambientação necessária para entender a personagem, para entender o clima que eu queria passar nessa história. Mas para isso acontecer, eu precisava estar bem inteirado sobre o tipo de linguagem que eu queria explorar e principalmente qual a história que eu queria passar adiante. Nisso daí eu coloco sempre
3 etapas que são muito práticas para a gente que quer criar alguma coisa. Não importa que seja literatura, ou música, ou artes plásticas, ou qualquer tipo de manifestação artística ou cultural, né? Então, eu sempre prevejo essas 3 etapas, que coincidem com um pensamento pessoal meu sobre processos de criação. Eu acredito muito de que todos nós somos filhos do tempo cronológico. Então, por ser a existência filha do tempo, ela obedece às regras de passagem, né, do tempo cronológico. E quando o tempo cronológico passa, tudo tem 3 momentos específicos para acontecer. Tem o momento de surgir, um momento de vivenciar e um momento de findar. Como tudo que existe, né? Como tudo na existência, tudo nasce, vive e morre, tudo aquilo que a gente quer criar passa por esses 3 momentos. O momento do início, do meio e do fim. E na hora da gente criar também, tem esses processos. A gente inicia o processo, a gente desenvolve o processo e a gente finaliza para apresentar esse processo, esse projeto para as pessoas, para o nosso público. Vamos falar do início. No início a gente quer criar alguma coisa, a gente já tem na nossa cabeça, vai ser uma poesia, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas é sempre bom a gente pensar na construção dessa manifestação cultural, desse processo criativo que a gente queira ter, né? E a melhor coisa é a gente tentar guardar a ideia e informações para que ajudem a gente a desenvolver bem essa ideia, desenvolver bem o nosso trabalho. Para guardar essa ideia, nada melhor do que escrever. Escrever mesmo. Tenha um caderninho de ideias, ou até nesse caso você pode ter um arquivo de ideias no seu computador, no seu celular, no seu tablet, né? Isso vai ajudar bastante você. Guarde todas as ideias. Mas se você tiver na cabeça uma ideia, mas não souber como guardá-la direito, bom, dentro das minhas aulas de escrita criativa, eu coloco diversas etapas na construção de um texto, de um projeto. E a primeira etapa eu chamo de argumento. O argumento serve para a gente colocar em uma frase somente aquilo que a gente quer desenvolver enquanto trabalho, né? E da maneira como a gente quer desenvolver esse trabalho. Aquilo que a gente quer discorrer, aquilo que a gente quer desenvolver, falar sobre, eu chamo de tema. E a maneira como a gente vai desenvolver aquilo que a gente quer contar, eu chamo de mote. Juntando o tema e o mote, você tem o argumento. O argumento é bem simples mesmo. É apenas uma frase que você utiliza para sintetizar toda a história. É bom experimentar utilizar esse processo, né, essa dica, para você guardar suas ideias. Até porque se você não sabe muito bem como que você quer desenvolver, essa ideia não está muito madura. Mas de qualquer forma, se você tem diversos insights, diversas ideias sobre essa grande ideia que você quer desenvolver, anote tudo para você não perder esse material. Então você vai guardar a sua ideia com o argumento que você queira desenvolver, juntando o mote e o tema, ou então você tem uma frase que você acha bacana de ser colocada dentro do seu material, anote a frase. A grande questão é você não deixar de guardar as suas ideias. Também vale a pena você ver se você quer desenvolver a sua ideia de alguma outra forma. Por exemplo, você quer fazer um quadro ou você quer fazer uma música, que tipo de música seria? Então você faça as anotações de todos esses insumos, de tudo aquilo que vai te ajudar a botar essa ideia para fora. Anote todos os elementos que você queira utilizar para construir esse seu trabalho. Esse é o passo inicial para você começar o seu trabalho.
Da mesma maneira como eu falei em Isabela, eu tive uma ideia que eu queria desenvolver, uma história para falar sobre essa questão de responsabilidade sobre os nossos próprios passos, da gente entender bem o ambiente para o qual a gente quer realizar uma mudança. Me veio a ideia de contar isso através de uma jovem, numa época antiga, que se perdia, né, por conta do orgulho, por conta de não querer saber mais sobre aquilo que ela queria fazer, que era sair da vila, né, e se aventurar no mundo. Também eu pesquisei bem a linguagem para que ficasse próxima daquela que eu tinha interesse de colocar, português clássico, português antigo. Mas, lógico, como não foi escrito naquela época, o que eu ia fazer era uma brincadeira, um jogo de palavras, para que ficasse o mais próximo e que as pessoas, ao lerem, tivessem a impressão de que realmente é uma história escrita naquela época. A gente vai falar mais sobre o desenvolvimento, né, o meio do seu projeto e a finalização do seu projeto mais adiante nos próximos episódios. E por agora é isso, pessoal. História contada, história finda. Meu nome é Alberto Javis e assim como a história se foi, eu também fui. Yet I will be happy, 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 yet I will